Olá, povo de Deus, sexta-feira depois das cinzas da quaresma de 4 de março de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 58, de 1 a 9a e Mateus 9, 14 a 15. Assim fala o Senhor: grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio? O dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne, então brilhará a tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e ele te atenderá. Pedirás socorro e ele dirá: eis-me aqui. O terceiro Isaías retrata bem a situação do povo que voltou do exílio da Babilônia no século VI a.C. Há uma mistura significativa de sentimentos em todo o povo. Muitos se lamentavam, dizendo que Deus havia abandonado o povo, não se importou com seu sofrimento no exílio. Outros se mostravam cheios de entusiasmo e de esperança. Porém, sempre há aqueles que se aproveitam da situação de caos e traçam estratégias para refazer a vida, tirando vantagens de tudo. Estes exploravam seus compatriotas, tratando de negócios e oprimindo seus empregados. Faziam jejum, mas continuavam provocando brigas e agressões impiedosas. Cumpriam práticas religiosas, mas não se corrigiam, não se convertiam. Exatamente para esses o profeta dirige sua reprovação como oráculo do Senhor. Tentar enganar a Deus com práticas religiosas de fachada não tem futuro. Deus conhece o coração do ser humano e suas intenções mais profundas. Neste contexto é que o oráculo do Senhor exorta o profeta a denunciar com coragem e muita força. Assim fala o Senhor Deus: grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. O grande crime do povo é a dicotomia entre a prática religiosa, a prática do jejum e a defesa da justiça. Um ia para um lado, outro ia para o outro. Em outras palavras, fazer jejum e continuar oprimindo se constitui num pecado que não passa despercebido diante de Deus.
O culto deve estar unido à solidariedade com os pobres. Caso contrário, não agrada a Deus e é estéril. As manifestações exteriores de conversão têm a sua prova real na caridade e na misericórdia para com os pobres e oprimidos. Afirmar que o verdadeiro jejum e o verdadeiro culto consistem na caridade não significa negar o valor dessas práticas, mas afirmar que elas têm sentido e valor em vista da mesma caridade. O jejum tem sentido e valor quando se torna expressão de amor a Deus e ao próximo. Por sua vez, o verdadeiro culto é relação com Deus, sem individualismo e falsidade. Mateus 9, 14 e 15. Os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Era muito popular junto ao povo de Israel a metáfora das núpcias para simbolizar os tempos messiânicos. Por isso, diante da acusação de que seus discípulos não jejuam, frente à prática do jejum de fariseus e discípulos de João, Jesus responde fazendo referência à presença do noivo no momento atual, isto é, a sua própria presença justificava o não jejum dos discípulos, pois eles viviam na companhia do noivo, estavam em festas de núpcias. Portanto, como jejuar em plena celebração dos tempos messiânicos? Nossos poucos versículos também apontam para uma perspectiva escatológica, isto é, para os últimos dias. Serão os tempos propícios para o jejum, pois significa o fim das núpcias, pela ausência do noivo. Daí esse jejum terá um sentido também novo. Um jejum em vista do encontro com aquele que é capaz de dar a vida para toda criatura que o busca. E o jejum não pode significar um sofrimento que justifique uma vida triste e desesperançada. É o jejum marcado pela esperança do encontro definitivo. Estamos no tempo da Quaresma e para nós o jejum pode sim significar uma expressão de solidariedade com milhões de brasileiros e brasileiras que passam fome nos dias de hoje. O site do jornal Band nos diz: nós estamos hoje vivendo com um momento de extrema emergência. O mapa da fome da ONU é um mapa mundi criado no início deste século para mostrar para todos de uma forma gráfica os países do mundo onde existe a fome e onde a fome está acima de 5% da população. Aí o país começa a ter uma cor um pouquinho mais escura, explicou Daniel Balaban, diretor do Programa Mundial de Alimentos da ONU. O Brasil, desde o início deste processo, ele apareceu no mapa da fome, saindo do mapa da fome, ou seja, a cor dele ficou clara a partir do ano de 2014, devido a inúmeras políticas públicas que os governos brasileiros tiveram ao longo dos últimos anos, acrescentou. Infelizmente, agora o Brasil já está com mais de 5% da população em situação de insegurança alimentar nutricional, fazendo com que nos próximos mapas da fome das Nações Unidas o país volte a figurar entre os países com fome acima de 5% da população. Sendo assim, um jejum de solidariedade pode nos irmanar com esses 5% ou mais de brasileiros e brasileiras
que vivem a síndrome do prato vazio. Dados oficiais atestam que dos 116,8 milhões de pessoas atualmente em situação de insegurança alimentar, 43,4 milhões, 20,5% da população, não contam com alimentos em quantidade suficiente. Insegurança alimentar moderada ou grave. E 19,1 milhões, 9% da população, estão passando fome, sim. Insegurança alimentar grave. E neste contexto, o jejum pode significar um gesto cristão de solidariedade. Um beijo no seu coração.